Bom dia! Mais uma oração do dia, devocional com Jesus Cristo. Espero que você esteja aí desacelerado, tá? Espero que você esteja aí focado, concentrado. Espero que você tenha lido Lucas, o capítulo 7. Nós estamos orando o Novo Testamento e nós estamos nessa corrente de oração fiel ao Evangelho na oração do dia. Você sabe que nós estipulamos uma meta, estipulamos um alvo para aumentarmos nosso alcance nessa plataforma sem curtidas, e o propósito é aumentar mesmo o alcance nessa plataforma para mais pessoas se unirem a nós nessa corrente fiel ao Evangelho. Você vai deixar sempre nos comentários seu testemunho, seu pedido de oração e também traga e deixe lá nos comentários sua resposta de oração, tá? Compartilhe com quem você ama. Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre compaixão em ação. Vamos falar sobre o servo de Deus, o Cristo humano, que compassivamente, com compaixão, atuou em favor de pessoas desesperadas e aflitas. Ó Deus, eu sei que o mesmo que o Senhor fez, ó Jesus, diante daquelas pessoas, em favor daquelas pessoas, o Senhor continua fazendo até hoje. O Senhor é Deus de compaixão. Então, meu Senhor, peço, faz desse momento um momento ímpar, único, edificante. Traz a essa sua ovelha descanso, desaceleração, para desfrutar da sua presença. Amém e amém. Amém? Oração do dia, Lucas 7, orando o Novo Testamento nessa corrente fiel ao Evangelho. Do versículo 1, Lucas 7, até o versículo 10, Jesus cura o servo de um centurião. E você vai perceber que esse capítulo, Jesus está demonstrando compaixão. A compaixão está em ação. Compaixão é colocar meu coração na dor do outro, ou compaixão é a dor do outro estar no meu coração. É legal, não é? Compaixão é quando a dor do outro também está aqui no meu coração. E do versículo 1 até o versículo 10, Jesus teve compaixão de um centurião romano, não judeu. Ele teve compaixão do servo desse centurião romano, melhor dizendo. Ele era um homem que ajudava, ele era amigo dos judeus, ele até construiu uma sinagoga para os judeus. Versículo 5. E quando Jesus foi com aquelas pessoas que intercederam em favor do centurião, e o centurião enviou alguns amigos para dizer para Jesus a seguinte frase, preste atenção aí: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma só palavra e o meu servo será curado. Esse homem era homem de autoridade, ele sabia o que era autoridade. O romano, normalmente, ele não tinha humildade diante de povos conquistados. Aqui está uma autoridade romana que não tratou Jesus como um rabino qualquer. Ele tratou Jesus como alguém que tem muita autoridade a ponto de dar ordem para a enfermidade e a enfermidade sair. Jesus teve compaixão do servo desse homem e o curou. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E o que ele encontra? Ele encontra um velório, um cortejo de velório. E quem estava? A mãe, viúva, lamentando a morte do filho. E o que acontece com o nosso Senhor?
ele diz para aquela mulher não chorar. Ele se compadeceu dela, versículo 13, e disse: não chore. Então, ele toca no caixão e ele dá uma ordem: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Meu Deus, que impressionante. Você consegue colocar o seu coração nisso? Você consegue colocar o seu coração? A dor dessas pessoas está no seu coração porque estava no coração de Jesus. Do versículo 18, aqui foi do versículo 11 até o 17, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Do versículo 18 até o versículo 33, Jesus responde aos mensageiros de João Batista. Ele estava preso. Você lembra? Herodes mandou prendê-lo. Ele estava preso e com certeza no coração dele bateu. Ele precisava de mais luz, ele precisava de confirmação. E ele envia discípulos para perguntar a Jesus Cristo se ele era o Cristo ou se teria que esperar outro. E aí Jesus deixa claro: olha a assinatura, olha os milagres, olha o que está acontecendo. Jesus confirma o ministério de João Batista e Jesus condena a incredulidade da geração que resiste. Porque, veja, entenda uma coisa foi a dúvida que passou na mente de João Batista porque ele estava preso e atordoado. Outra coisa era a incredulidade de uma geração que se negava a crer que Jesus era o Cristo. São duas coisas bem diferentes. Uma coisa é João Batista, que queria só mais luz. Outra coisa é gente que decidiu se colocar contra Jesus e não crer nele. Que você não seja esse grupo, que você não faça parte desse grupo. E por fim, do versículo 36 até o versículo 50, nós temos aqui o relato da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa mulher, ela foi na casa de um fariseu e ungiu os pés de Jesus. Normalmente, como que ficavam as pessoas próximas à mesa? Normalmente deitadas. Então ela veio e ungiu os pés de Jesus, porque com certeza ele estava deitado próximo à mesa. E ela unge os pés do mestre. O que acontece com os hipócritas? Acontece que eles, se ele soubesse a fama dessa mulher tem má reputação. Então aquele fariseu, Simão, ele é confrontado por Jesus. Jesus faz com que Simão conheça mais dele mesmo do que ele conhecia. E aí ele fala: Simão, tá vendo essa mulher? Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou-os com os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus havia proposto uma parábola sobre alguém que tinha sido perdoado de grande dívida e de pouca dívida, e ele questionou: quem amará mais? E o fariseu disse que quem que é muito perdoado, esse ama mais. E aí Jesus aponta para aquela mulher e fala isso que eu acabei de dizer. Esse é o nosso Senhor. E a atitude daquela mulher de amar Jesus, honrando-o, porque amar Jesus é honrá-lo, foi surpreendente. E o desafio de hoje é: vá ao Deus de compaixão. Vá ao Deus que sente a sua dor. Vá ao Deus que colocou o coração dele na nossa dor. Ele fez isso, não aprendemos? Com
o intercessor centurião romano em favor do seu servo. Ele fez isso para com a mãe que lamentava a perda do filho. Ele fez isso com o Batista, que precisava de mais luz. Ele fez isso com a mulher pecadora, que estava tão grata por ter sido perdoada por seus pecados. Vá. E nós vamos orar agora. E não me deixe orar sozinho. Aqui é uma corrente fiel ao Evangelho, corrente de oração fiel ao Evangelho. Ore comigo. Hoje é dia de ir ao Deus compassivo, o Deus que tem a nossa dor no coração dele. Senhor, 4 pessoas que o Senhor demonstrou compaixão. Eu imagino que alguma das suas ovelhas está se identificando com uma dessas 4. Eu sei, ó Deus, que existem ovelhas aqui que têm a mesma postura do centurião romano. Estão diante do Senhor intercedendo por filhos, parentes, estão intercedendo e pedindo que o Senhor libere uma palavra de ordem. Eu sei, ó Deus, também que existem ovelhas aqui que estão chorando como a mãe que perdeu seu filho, aquela mãe da cidade de Naim. E precisam de um milagre do Senhor. Eu sei, ó Deus, que existem ovelhas que estão precisando de mais luz para a fé aumentar, crescer, ser robusta e inabalável, como aconteceu com João Batista. E eu sei que existem ovelhas que precisam sentir o seu perdão, ter o seu perdão pela cruz. Joga essa luz na mente dessa sua ovelha para que ela descanse no seu perdão. Senhor, ó Deus, hoje é dia de ir no Deus de compaixão. E hoje é dia dessa sua ovelha ir e clamar ao Senhor, o Deus que pegou a nossa dor e sente a nossa dor no coração. Eu oro também, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre este lar, sobre este casamento, sobre essa sua ovelha. Em o nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém e amém. Amém? Então vá, e hoje o desafio é: vá ao Deus de compaixão e leve sua causa a Ele hoje. Curte para a gente aumentar, essa está sendo o nosso objetivo. 100 curtidas para a gente aumentar aqui nessa plataforma o nosso alcance. Deixe o seu pedido, resposta e testemunho nos comentários. Compartilhe com quem você ama. Vá fazer uma caminhada, vai se cuidar, vai se alimentar bem, vai se hidratar, tá bom? Vá perdoar. Tenha coragem, tome as decisões importantes para o dia de hoje. E nunca se esqueça, quem tem um coração grato vive no andar de cima da vida. Graça e paz. Aleluia.